Ven y déjate llevar. Oi gente, tudo bom com vocês? Sou a Beth Cristina, esse é o nosso canal. O Gui tá aqui do lado dormindo, então eu vou falar baixo porque eu não quero que ele acorde. Bom gente, hoje eu vim contar pra vocês sobre a alteração que deu no teste do pezinho do Hugo. Quem me acompanha no Instagram viu que fomos pra Curitiba e fomos por conta dessa alteração, então eu vou explicar tudo certinho, até porque eu acho que se de repente isso acontecer com você, eu acho legal ter um vídeo de alguém explicando e contando as experiências, sei lá. Então eu vou contar pra vocês. Quando o bebê nasce, ele faz o teste do pezinho. Eu não sei se é só aqui no Paraná ou em outros estados, mas eu acredito que em São Paulo o teste do pezinho sai na hora. Só que aqui eles coletam sangue e mandam pra Curitiba. E lá tem um lugar onde eles fazem o teste e aí eles mandam o resultado pra gente. E aí fizemos o teste do pezinho, mandaram pra lá, pra Curitiba. E depois de acho que uma semana que o Hugo nasceu, mandaram o agente de saúde lá na minha casa, falando que precisava refazer o teste do pezinho. E aí eu perguntei o porquê. Só que, gente, a saúde daqui é maravilhosa, então eles não sabiam explicar nada, né? Então eu ficava perguntando por quê e ninguém sabia me explicar, só mandaram ir lá refazer. Fomos lá, refazer o teste do pezinho, tudo certo. Depois, acho que de 2 semanas, né, ligaram pro Giovanni, e aí o Giovanni passou o número e ligaram pra mim. E falaram que tinha dado alteração do teste do pezinho de novo. Eu queria saber o porquê, né? O que tinha dado, porque ninguém nunca falava. Na primeira vez não tinha falado nem que tinha dado alteração, só falou pra refazer o teste. E na segunda vez já não falaram mais nada. E aí falou, a mulher do hospital ligou e pegou e falou assim que precisava ir pra Curitiba pra fazer um teste do pezinho lá, que nem era o teste do pezinho, mas a mulher do hospital falou que era o teste do pezinho, porque, né, informação ótima. E aí falou pra mim ir atrás da Secretaria de Saúde pra eles me levarem pra Curitiba. Depois de um tempo, uma mulher, assistente social lá da FEP, que é o lugar onde eles fazem o teste do pezinho e o teste da mãezinha, se chama FEP, e ela é em Curitiba, ela me ligou e aí ela me contou que tinha dado alteração do teste do pezinho do Hugo, que era alteração para fibrose cística, que é uma doença gastrointestinal. Tipo, ele envolve várias coisas, tem, tipo, muita coisa. E se você pesquisar no Google, então você vai se assustar, porque é uma doença grave. Então, tinha dado alteração pra isso. E aí, ela me explicou. Só que na primeira vez que ela me ligou, ela falou que tinha dado fibrose cística. Eu nem sabia o que era a doença, mas quando ela falou fibrose, só pelo fato de não ser um negócio que você ouve todo dia, pronto, eu já não escutei mais nada que ela falou. Então ela explicou o que era, aí eu já tinha esquecido o nome da doença, eu já tinha esquecido de tudo, já não sabia mais nada, só tava chorando só. E aí ela explicou que era lá um problema do intestino, então normalmente tem muita diarreia, muita coisa, tipo, muita diarreia, refluxo, essas coisas. E aí acaba jogando todo o leite, todos os nutrientes pra fora. E aí ele tem dificuldade pra engordar, dificuldade no desenvolvimento. E foi só isso que ela me explicou. Antes disso, eu já tava assustada, porque quando a mulher do hospital ligou e falou que tinha dado alteração no teste do pezinho, eu pesquisei no Google quais eram as doenças que o teste do pezinho diagnosticava. E quando eu vi todas as coisas que tava no Google, gente do céu. Então a primeira coisa é que, se falarem que deu alteração no teste do pezinho do seu filho, não pesquise nada no Google, porque você vai piorar a situação, que nem eu piorei, porque daí eu fiquei mais desesperada. Então eu olhei aquilo, gente, transplante, doenças que precisavam de transplante de pulmão e não sei o que, e eu não sabia o que era. E aí, quando a mulher falou que era fibrose cística, ela explicou, era tudo isso. Era pra mim sim ter ficado tranquila, porque ela falou que tinha dificuldade de engordar, não mamava muito, e o Hugo mama demais, e o Hugo tava com sobrepeso na época. Ele ainda tá, né, mas tá tudo certo. E aí, era pra mim ter ficado tranquila, mas a boba que foi pesquisar no Google, e aí, tcharam, apareceu tudo, tipo,
quando coloca fibrose cística no Google, já aparece doença rara, aí tem expectativa de vida, né? 19 anos, eu acho. 19 anos de expectativa de vida. Pronto! Meu Deus! Aí eu quase morri, né? E aí a mulher me explicou que a gente ia ter que ir pra Curitiba pra fazer o teste do suor. E eu com todas aquelas coisas na cabeça. Foi a partir daí, tipo, o Hugo fazia muito cocô. A maioria das vezes que ele mamava, depois ele fazia cocô. E aí, quando ela falou isso, que toda vez quando o Hugo ia mamar e fazia cocô, eu ficava desesperada. Ou quando ele mamava e depois gorfava. Toda vez. Cocô, quantas vezes ele fazia cocô, porque eu tinha medo dele fazer muito cocô. Então, tudo que o Hugo fazia, eu achava que era essa benedita dessa doença. Tudo eu achava, tudo. E aí, o que me deixou mais tranquila foi que se você precisa na internet, tem um negócio do beijo salgado, que é tipo um pré-diagnóstico disso. Então, as pessoas que têm fibrose cística é por causa do aumento de sal no sangue, eu não sei, aumento de sal em algum lugar aí. E aí, essas pessoas, como tem um aumento de sal, o suor delas normalmente costuma ser bem mais salgado. O nosso suor normal já é salgado, mas o suor dessas pessoas são, tipo, muito salgado mesmo. Então tem um negócio do beijo salgado que se você beijar o bebê ou lamber, que foi o que eu fiz, aí você vai sentir o gosto do suor. O suor do Hugo não tinha gosto de nada. Então, pronto, já fiquei bem tranquila. Depois fomos na igreja e depois fizemos muitas orações. E aí chegou o dia de ir pra Curitiba. Primeiro que chegando lá em Curitiba, né, gente? Mais uma vez a saúde nos decepcionou. A saúde, a prefeitura, todo mundo. Porque eles tinham mandado a gente pra uma casa de apoio. Tava eu e mais uma menina, os 2 bebês com 1 mês. E aí, quando a gente chegou na casa de apoio, que era o lugar onde a gente ia ficar, né? Porque os bebês não ia dar pra ficar no hospital ou ficar na rua. A prefeitura não tinha mais convênio com a casa de apoio, então a gente ia ficar na rua, a gente só não ficou na rua e só conseguiu carona pra ir pra FEP mesmo, porque eles tiveram dó da gente, porque a gente tava com 2 bebês. Porque senão a gente ia ficar na rua 4 horas da madrugada, num frio de Curitiba, com 2 bebês na rua. Então, eles ficaram com dó e aí eles levaram a gente lá na FEP, chegamos na FEP, a gente fez todo aquele paranauê de pegar crachá e todas essas coisas e fizeram o exame. O teste do suor é tipo, parece que são 2 reloginhos, sabe, que coloca, só que eu acho que eles apertam um pouco no braço do neném. E aí o braço do neném tem que ficar parado. O bebê não pode mexer. Então, o Hugo ficou muito nervoso porque ele não podia mexer o braço, então ele gritou e chorou muito no teste. E aí fica os 2 negócios aqui, acho que eles ficam dando choquinho, eu não sei o que eles fazem, eu sei que eles ajudam o bebê a suar, mas só soa aqui no braço mesmo, não soa em nenhum lugar do corpo, só soa no braço. Pegaram e fica lá uns 30 minutos ligado num negocinho que fica estimulando o suor. E depois desses 30 minutos, ele pega e tira os 2 relógios e coloca um outro aqui que ele é meio que transparente e tem um plástico e um fundo cinza. E a partir do momento que coloca no braço do bebê, que o bebê vai suando, vai ficando tipo azul, sabe? Que é o suor entrando dentro do negócio. E aí tem que ficar mais 30 minutos com aquilo. Acordou. O Hugo também chorou bastante, porque ele tava mamando antes de entrar na sala. Então eu tive que tirar ele do peito, então ele já ficou irritado e ter que ficar fazendo tudo aquilo. Então ele chorou muito, mas aí depois o Giovanni começou a balançar ele. Oi, meu amor. Dá o Pepe aqui. E aí ele pegou e ficou calmo e dormiu. E aí tirou o teste do suor e levaram pro laboratório. E o exame saiu, a gente fez umas 10 horas. O resultado do exame saiu 11 horas. Assim que o resultado do exame saiu, ela veio e me explicou tudo o que tinha acontecido. Então, no primeiro teste do pezinho, que foi o agente da saúde lá na minha casa, pedir pra gente refazer, tinha dado uma alteração pra... eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o nome aqui passando na tela. Então, tinha dado essa alteração, por isso eles mandaram a gente refazer.
E aí, no primeiro teste do pezinho, não tinha dado nada de fibrose, tinha dado 0. Só que aí no outro teste do pezinho, tinha dado 195 de fibrose. E 70 é, tipo, pra cima de 70 é fibrose, pra baixo de 70 não é fibrose. E tinha dado, tipo, muito pra cima de 70. Então tivemos que refazer o teste do pezinho. Refazer não, teve que fazer o teste do suor, porque é uma doença muito grave, então não pode ficar brincando. E aí ela me falou, e no teste do suor, o resultado do teste do suor deu 10. Então 10 já tá ok, já não tá nem tipo perto da fibrose. Eu tava lendo no exame que pra baixo de 30 pode ficar tranquilo, pra cima de 30 de 30 até 60 tem que refazer o teste pra saber mesmo. E pra cima de 70, tava escrito lá que já leva pro hospital. Então, se desse positivo, eles já iam me levar pro hospital, porque é literalmente uma doença muito grave. Então, eles já iam levar a gente pro hospital se desse positivo. Mas, graças a Deus, deu negativo, né? Deu tudo certo. Então, se dá alguma alteração no teste do pezinho do seu bebê, fica tranquilo. Às vezes pode ser só uma coisa do momento, então... O teste do pezinho, o primeiro teste do pezinho do Hugo não tinha nem dado isso, e aí já no segundo já apareceu. Então, às vezes, pode ser só um erro. Ah, não pesquise nada no Google. Por favor, gente, não pesquisem nada no Google. Se explicarem, se falarem, ó, deu alteração pra isso, e isso, faz aquilo. Então, você fica só no que os médicos te explicaram, porque eles vão falar, obviamente, uma coisa mais simples, mais normal, um diagnóstico, uma coisinha mais vibes, assim, pra você não ficar tão desesperada. Então, acredite apenas no que os médicos ou quem falou isso falou. Acredite só no que eles falaram, no que eles te explicaram, porque eles vão falar aquilo de uma forma mais amenizada pra você ficar tranquila. Porque, né, se você ficar nervosa, seu bebê vai ficar nervoso e vai ficar um negócio muito doido. Então, fica tranquila e só acredita no que eles falaram, não pesquisa nada no Google, porque às vezes... Ele tá sorrindo. Porque às vezes nem é nada que o Google diz, tipo, a minha mãe me explicou que tem gente que tem fibrose cística até hoje, tipo, gente com 32, 40 anos que tem fibrose cística e nunca apresentou nenhum sintoma da doença, e aí... nem sabe que tem fibrose cística e tá vivendo normal e a pessoa tem, só que ela não sabe porque ela não tem nenhum sintoma e tá vivendo normal. Então não é uma coisa tipo, é grave, mas não é em todos os casos que essa doença vai ficar grave. Às vezes ela pode ficar numa boa, tipo, se o Hugo tivesse literalmente, pelo menos até agora ou até o momento que eles falaram que tinha, ele não tinha apresentado sintoma nenhum, então a gente podia ficar totalmente tranquilo. Então, acho que era só isso mesmo. Eu gravei um vlog bem cagado lá em Curitiba, então eu vou deixar passando aqui no final do vídeo. Eu só quis fazer mesmo um vídeo explicando tudo, porque eu não expliquei nada direito no vídeo, então eu quis fazer um vídeo sentadinha aqui explicando tudo o que aconteceu. Se por acaso eu não deixar o vídeo, o vlog passando no final do vídeo, porque para não ficar muito grande, eu vou deixar o card aqui no canto do vídeo pra vocês entrarem e assistirem por lá, tá bom? Então, acho que era só isso mesmo. Então, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever no meu canal e de confiar em Deus se caso alguma alteração tenha dado no seu bebê, porque... E relaxar também, porque se você ficar relaxada, seu bebê também vai ficar relaxado. Então, confie em Deus e relaxe. E é isso mesmo, então um beijo, fiquem com Deus e tchau!